quando a gente tenta uma coisa e não aprende, nós atribuímos esse, vamos dizer assim, esse fracasso a nós. A gente pensa assim, eu sou burra. Isso não é para mim. E quando a gente toma essa postura, há um grande bloqueio. E é aí que aquilo se torna mais difícil ainda, sabe? Então, não é. Eu quero aqui, nessa aula, que você, ao final, quebre esse bloqueio aí da sua mente. E entenda que não é você que é incapaz, é a forma que lhe foi ensinada que você não conseguiu absorver. Porque, gente, o cérebro da gente é diferente um do outro. Nós somos pessoas diferentes. Às vezes, eu falo uma coisa aqui para vocês, você entende de uma forma e a outra pessoa que ouviu entende de outra forma. Porque as pessoas são diferentes. Então, a forma que nós aprendemos as coisas também são diferentes. Eu não estou aqui para poder jogar pedra no método de ninguém e falar que, do jeito que você tentou aprender foi errado. Não, eu não estou aqui para isso. Mas eu trago esse exemplo aqui para vocês, porque eu me lembro, gente, na minha infância, eu sofri infância, adolescência inteira para poder aprender a tal da matemática. Eu sempre tive muita dificuldade com os números. E aí, eu sempre escutei, porque o meu irmão era o craque na matemática, eu não era, e eu sempre escutei, você é burra, kkk, coisa de irmão, né? Coisa de irmão. E eu cresci acreditando, sim, que eu não era capaz, que eu não conseguia, e sempre me contentei com aquela nota mínima ali na escola, rapando mesmo, sabe? Quando fui para a faculdade, fiz pedagogia, o professor lá foi ensinar, eu lembro que logo nas primeiras aulas, o professor foi ensinar como se ensina matemática para uma criança. E eu me lembro que ele deu vários exemplos. Gente, pega palitinho de picolé, começa a contar, dá um palitinho para o outro, leva essa criança a imaginar que aqueles palitinhos ali são sorvetes, dá 3 para um, 3 para o outro, manda juntar, manda somar, pega o material concreto, pega o lúdico, deixa a criança contar nos dedos, conta as árvores do pátio da escola, as janelas, as telhas, e utiliza-se de materiais concretos, do lúdico. E aí, aquilo foi um destrave para mim, porque eu me lembro que na minha infância era proibido contar nos dedos. Na hora da prova, se a professora, isso ali, coisas que marcam a gente não esquece, né? Se a professora pegasse alguém ali, não sei quantas viveram essa época aí, eu vivi isso na escola, se a professora pegasse algum aluno contando nos dedos na hora da prova, era 0. E eu suava na hora da prova, escondia os dedos debaixo da carteira e ficava tentando contar, mas morrendo de medo da professora descobrir e não conseguia fazer nada. Aquilo ali me travava. E tinha a mania da gente contar os pauzinhos, né? Não era contar palitinho para poder fazer as somas, para poder fazer a multiplicação, as divisões, né? As subtrações. E aí eu riscava os cantinhos assim do caderno. Só que depois que eu riscava, eu tinha que apagar tudo, porque se a professora visse aqueles risquinhos ali e entendesse que eu não tinha decorado, que aquilo ali estava, que eu tinha utilizado de contar nos dedos, de contar palitinho, de fazer pauzinho no canto do caderno, era 0. A nota não valia. Então, isso, a Leda está falando aqui, está concordando comigo. Então, isso me gerou um bloqueio, porque eu não conseguia aprender matemática na infância, nem na adolescência, porque não podia ser lúdico, tinha que ser decorando, tinha que ser. E eu sempre fui daquelas de que para aprender eu tenho que entender o porquê das coisas, sabe? Fantástico Mundo de Bob. Eu tinha que entender o porquê das coisas, o porquê que esse número mais esse número forma esse. E isso não me foi apresentado, eu só tinha que decorar e falar que 2 e 2 é 4 e pronto, acabou. Você não tem que duvidar disso, Thalita. Eu duvidava, eu queria saber o porquê. Isso não me foi apresentado. Indo, então, para a faculdade,
eu entendi que, na verdade, eu não era burra, eu não era incapaz. A forma com que foi ensinado para mim é que não me deixou aprender. Eu era diferente dos outros, eu precisava aprender de uma forma diferente, de uma forma lúdica. Gente, e eu aprendi a matemática depois de adulto. Eu não tenho dificuldade com contas aqui de cabeça. Quando fui me especializar em modelagem industrial, que são muitos cálculos e geometria, aquilo não teve dificuldade. Eu não tive dificuldade, porque eu estava aplicando a matemática em algo que para mim fazia total sentido, porque eu já costurava, já fazia alguns moldes, algumas coisas. E aí, isso foi um destrave para mim. Então, hoje aqui, o que eu quero dizer para você é que não é que você é incapaz, não é que você não tem o dom da modelagem, é porque talvez você tentou de uma forma que não é o seu jeito de aprender. E o cérebro humano, ele aprende de várias maneiras, sabe? Olha só. O cérebro humano aprende combinando diversos estímulos. Nós aprendemos ao ver, nós aprendemos ao ouvir, nós aprendemos muito, mas muito mais ao fazer. Quando você faz, você aprende. Mesmo sem saber, quando você está vendo e está fazendo, você está aprendendo. Muito mais do que simplesmente ficar parado, escutando, só escutando, escutando, escutando. Por isso que eu falo com vocês, pega o papel, anota, e eu sempre vou falando isso, sabe? Então, gente, na modelagem, na minha metodologia, eu acredito que entregar para vocês um molde pronto não vai fazer com que vocês aprendam. Nunca. Sempre vocês vão ficar refém de estar o quê? Comprando moldes prontos. E aí, é importante que vocês mesmas façam a modelagem base de vocês, com um passo a passo guiado. É lógico, porque a gente tentar fazer sozinho também, né, quebrando cabeça para tudo quanto é lado, como é que fala? É desestimulador, não é? Sozinho a gente fica mais desanimado. É igual quando você vai para academia. Você vai sozinho, você tem os exercícios para fazer ali, é 10, é 15, é 20, você fica desanimado, você sempre se burla, né, e não faz todos. Mas quando você tem um personal trainer do seu lado, falando, vai, vai, você consegue, vamos lá, vamos lá, vamos lá, o que acontece? Aí você vai, ó, deslancha, né? Aí você vai e consegue. E por que é importante você investir tempo e dinheiro para poder aprender a modelagem? Porque isso vai te trazer vários benefícios. Você vai deixar de ser uma mera copiadora, vai parar de perder tempo desmanchando muitas vezes. Eu falo que eu já recebi alunas que desmanchavam a roupa inteira para poder refazer o molde e depois fazer a peça que precisava. Para de perder tempo, você vai parar de perder tempo de procurar um molde pronto na internet para poder comprar e sem saber que isso vai dar certo. E com isso você gasta tempo e você gasta também dinheiro, né? E nem adianta você falar assim, Thalita, mas eu não tenho mais idade para isso. Gente, adultos, e eu entendo isso porque eu também sou adulta, estou na fase madura aqui da minha vida, né? Adultos entendem, aprendem diferente de crianças e adolescentes. E até mesmo jovens, né? Eu sei que quando nós estudávamos, qual que era o nosso objetivo ali na escola? Nosso objetivo era o quê? Era passar de ano, né? Quando o professor propunha um trabalho para a gente poder fazer, qual que era a intenção? Era tirar uma nota para se somar às outras notas e assim você conseguir passar de ano e receber um diploma no final do mês, no final do ano. Agora, nós adultas, com tantos afazeres para fazer, igual eu falei ontem com vocês, né? Sobre como conciliar o serviço da casa com o serviço de costura.
Nós, com tantos afazeres para fazer, nós precisamos aprender e algo que nós venhamos utilizar no nosso dia. Não adianta eu propor um ensinamento para vocês que vai ficar só na teoria, né? Que vocês vão fazer só para concluir e receber um diploma no final do ano. Não. Sabe qual que é o diploma de vocês? É transformação. Transformação aí no ateliê é faturamento alto aí com a costura, através do domínio da modelagem. Então, tudo que eu proponho é faça esse molde aqui, já faz ele perfeito, porque é ele que você vai usar. Aqui eu separei aqui, que eu quero usar aqui para vocês verem. Quando você faz o exercício lá de fazer a modelagem plana com pences, para que vai servir isso aqui? É para ficar de enfeite? Eu tenho pérolas aqui, tá ficando de enfeite aí? Me fale, né? Não, não é para ficar de enfeite. É para poder utilizar. E utiliza. E depois que você aprende, você não depende, né? Quem aprende, não depende.